Bom, pessoal, como eu falei, né, no início da unidade curricular, todas as aulas a gente vai ter aula e vai ter dúvida, né? Porque, assim, nós temos aí até o dia 25, né? Nós temos aí 11 dias para vocês entregarem o projeto aí com as equipes, tá? Vejam, importante, importante e importante. Primeira coisa, né, nessa disciplina de projetos elétricos, a prática é desenvolver o projeto elétrico. E o que nós estamos desenvolvendo agora, como eu falei logo no início da unidade curricular, é que nós estamos unindo tudo o que nós aprendemos lá em desenho técnico, instalações elétricas prediais, e estamos agora aplicando em projetos elétricos, que é a junção de tudo isso. Então, assim, é lógico que quando a gente faz os exercícios, a gente dá algumas condições que são ideais, né, para que você possa dimensionar os circuitos. E quando você vai fazer um projeto, você normalmente vai se deparar com situações que vão surgir dúvidas. E é natural, tá? Eu sempre digo que quando está surgindo dúvidas, é porque a gente está aprendendo, tá? Então, assim, vamos aproveitar os dias de aula e de tutoria para a gente ir tirando dúvidas. Vamos construindo o projeto e surgindo dúvidas e a gente vai tirando as dúvidas. Isso é importante, tá? Agora, existe um outro aspecto importante também, tá, pessoal? As dúvidas também mostram algumas coisas importantes, tá? Do tipo, eu não fiz os exercícios de predial, por exemplo, né? Ou eu não assisti a aula de levantamento de carga que o professor deu. Né? Então, porque, por exemplo, eu recebi dúvidas do tipo assim, professor, eu começo por onde? Aí eu disse, olha, eu expliquei, né, tem uma aula gravada, uma tutoria gravada, né, com os passos onde você vai começar, né, levantamento de carga, né, depois divisão de circuitos, né, aquele passo a passo que eu coloquei para vocês, que não precisa ser milimetricamente naquela ordem. Você pode e deve, no momento que você vai desenvolvendo e vai sentindo o desenvolvimento do projeto, você pode dizer, poxa, eu já posso ir adiantando isso aqui, já posso ir adiantando aquilo ali. Mas é natural que surjam dúvidas, né? Que você está desenvolvendo um projeto que você nunca fez, então vão surgir dúvidas. Mas aí, como eu disse, existem algumas dúvidas que demonstram claramente a sua evolução. E existem dúvidas que mostram claramente que você precisa se dedicar um pouquinho mais. Então, uma dúvida do tipo, começo por onde o projeto, é complicado. Né? Até porque, desde que nós começamos aí a aula no finalzinho de maio, eu disse para vocês que todo o projeto, ele sempre começa com o levantamento de carga. E no caso de uma planta residencial, o levantamento de carga nós fazemos, segundo o NBR 5410, com base, né, na área e no perímetro de cada cômodo. Lógico que cada edificação vai ter cômodos com formatos, alguns com formatos bem padronizados, né, todos retangulares, alguns outros vão ter formatos de diversos tipos. Já vi formato hexagonal, já vi ambiente arredondado, né? Então, são as particularidades que você vai encontrar no projeto. Tá? Então, algumas dúvidas surgiram, eu já coloquei aqui na tela, né? Coloquei só as perguntas, né? Sobre o desenvolvimento do projeto. Tá? Então, uma das primeiras dúvidas que surgiu aí, que eu fui coletando aí nos grupos, vocês podem trazer outras, tá, pessoal? A primeira dúvida que surgiu foi como dividir os circuitos. Tá? Vejam, vocês vão coletar as dimensões de cada um dos ambientes, tá? E, com base nessas dimensões, vocês já sabem que vão definir quantidade de tomada, potência do ponto de iluminação, ok? Isso aí, eu espero que todo mundo esteja sempre. Tá todo mundo tem clareza disso que eu falei aqui agora?
Porque apesar, né, do meu comentário, fiquem à vontade. Se tiver dúvidas, eu explico de novo. Eu estou aqui para isso. Não tem estresse, não. Eu só quero que vocês acordem, né? Acordem, porque a gente vem trabalhando isso desde o desenho técnico, tá? Mas não tem nenhum problema. Se houver alguma dúvida com relação a isso, eu volto aqui, faço um passo a passo de novo, mostro como é que faz de novo, não tem nenhum problema, tá? Mas vejo que se você ainda não entendeu isso, é porque você precisa dar uma revisitada nos materiais e nas aulas que a gente fez. Mas, volto à pergunta de novo. Alguém tem alguma dúvida sobre como determinar a potência e quantidade de tomadas, potência dos pontos de iluminação com base nas medidas da planta baixa? Isso é uma pergunta simples, direta, e eu queria uma resposta objetiva. Tem? De boa, professor, tá ok comigo. O grupo da gente também. Adriano, Aelson, Ayrton, Bruno, Daniela, que é outra pessoa que eu nunca lembro o nome, Genário. Bruno. Oi, professor, boa noite. Josimildo? Sou todo ouvidos, pode falar. Isso não, quanto a essa questão aí, tá show de bola, beleza? Tudo tranquilo, dá para fazer. Certo. Ok. Bruno, qual é a sua dúvida, Bruno? A questão das tomadas, professor. Certo. Ainda está muito abrangente. Qual é a sua dúvida? Seja bem objetivo. Bruno, eu preciso que você seja mais objetivo na sua pergunta. Pode mandar áudio, pode mandar texto, que eu vejo o texto também. Eu só preciso que você seja mais objetivo na sua pergunta. Para que eu possa lhe ajudar. Você pode ser mais objetivo? Pode botar texto. Bruno, veja. Como instalar, a gente viu lá instalações elétricas, tá? A gente está aqui no projeto. Aí eu lhe pergunto. Deixe-me colocar aqui. Deixa eu colocar aqui esse desenho aqui. Veja, eu tenho aqui o desenho de uma cozinha, Bruno. Tá? De uma cozinha. O que é que a norma diz para determinar a quantidade de tomadas de uma cozinha? Você lembra? Veja, eu vou fazer uma explicação rápida, Bruno, mas veja, eu repito, isso está em uma das aulas gravadas no AVA, falando passo a passo como se faz isso. Então, assim, a gente precisa avançar, tá certo? A gente precisa avançar. Mas, assim, vocês precisam fazer a parte de vocês, porque eu posso explicar isso quantas vezes for necessário, só que aí a gente não consegue avançar. Então, a gente termina o curso e não consegue fazer o andamento, tá? Então, vocês precisam, não assistiu a aula, corra lá atrás e veja no AVA. Nos dias de tutoria, entre e tire as dúvidas, porque nós falamos disso diversas vezes. De novo, eu não estou puxando a orelha de ninguém não, pessoal. Mas é preciso vocês entenderem que vocês são técnicos em eletrotécnica, e isso é base. Isso é básico para quem vai fazer um projeto, tá? Então, isso foi explicado lá em desenho técnico, pela professora que deu aula para vocês, ou se foi por mim, para a turma do cabo, se eu não me engano, tá? Mas isso foi feito, então eu vou explicar novamente, aqui, fazer um passo a passo para a cozinha, tá? Com base na norma, tá? Então, ó,
O primeiro passo aqui, ó. O primeiro passo aqui, tá? É calcular o perímetro. De novo, lá em desenho técnico, o perímetro é a soma do comprimento de todas as paredes do ambiente. Então, observe que essa cozinha aqui, ela tem essa parede, essa parede, essa parede e essa parede. Então, o perímetro aqui vai ser 5. Bom, essa parede tem o mesmo comprimento dessa. Então, você vai ter aqui 5 mais 5, que são essas duas paredes. E tem esta parede e esta parede. Então, você tem aqui 6 mais 6. Então, eu tenho aqui 10 mais 12, isso me dá 22 metros. Então, esse é o perímetro. A primeira coisa que eu vou fazer, calcular o perímetro, tá? Para determinar a quantidade de tomadas. Bom, a norma diz que para a cozinha, né, para cozinha e similares, uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, o número de tomadas vai ser igual a 22 dividido por 3,5. (22 dividido por 3,5). Então, isso aqui vai me dar 6,28. Então, nessa cozinha aqui, eu teria 6,28. Como a norma diz que é uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, então aqui eu tenho 6 tomadas e tenho fração de perímetro aqui, que é o número decimal. Então, isso aqui vai dar 7 tomadas. Então, nessa minha cozinha, vão ter 7 tomadas. Ora, dessas 7 tomadas, vamos colocar... Isso também está definido na norma, tá? 3 tomadas de potência 600 VA, tá? 3 tomadas de potência 600 VA. E posso colocar aqui 4 tomadas de 100 VA. Então, na minha cozinha, a potência total de tomada, né? Potência total de tomada vai ser 1.800, né? 3 tomadas de 600,
4 tomadas de 100, 400. Então, aqui eu tenho 0, 0, 8 mais 4, 12, vai 1, deu 2.200 VA. Essa é a potência das tomadas da minha cozinha. Tá claro isso, Bruno? Isso aqui eu determinei a minha questão. Boa noite. Boa noite. Tem como voltar o assunto de novo, porque esse 7 aí saiu de novo, esse 7. E esse 220 mil potência. Desculpa, Redes, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir? Não, eu não entendi, não. Não tem como o senhor repetir novamente esse assunto aí, esse 7 aí saiu de onde? Redes, é a divisão aqui, ó. 22 dividido por 3,5 dá 6,28. 6,28 aproximadamente igual a 7. Porque a norma diz que eu devo colocar uma tomada para cada 3,5 metros inteiros ou fração de perímetro. Então, quando eu dividi 22 metros, que é o perímetro, por 3,5, eu achei 6,28. Então, eu arredondei para 7 tomadas. Entendeu? Entendi. Agora esse 2.200 volts de ampere. Queria saber de onde veio. É a soma, Rides, de 1.800 com 400. 1.800 mais 400. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 8 mais 4, 12, vai 1. 2. 2.200. É a soma das potências associadas às tomadas da cozinha. Bom, o cálculo de iluminação. Eu vou precisar da área da cozinha. Então, ó, eu venho aqui, ó. A minha cozinha tem 5 metros por 6 metros. Então, a área da cozinha vai ser 5 vezes 6 metros, que vai dar 30 metros quadrados. Ok? A norma diz para os primeiros, para o primeiro, tá? 6 metros quadrados, nós associamos isso a uma potência de 100 VA de iluminação, tá? Só que aqui eu tenho 30 metros quadrados, né? A partir disso, a cada 4 metros quadrados, eu vou associando mais 60 VA. Então, vejam, aqui tem 30 metros. Eu vou distribuir isso aqui, esses 30 metros, a partir de 6, de 4 em 4, até completar 30 ou se aproximar de 30. Então, ó, o primeiro, 6 metros quadrados, eu atribuí 100 VA. 4 metros, mais 4 metros quadrados dá 10 metros quadrados, né? Eu preciso chegar a 30 metros quadrados. Então, aqui, ó, mais 4 metros quadrados, mais 60 VA. Então, aqui eu tenho 6 mais 4, 10, mais 4, 14. Preciso chegar a 30. Então, aqui, ó, 4 metros quadrados, mais 60 VA. De novo, ó, 6 mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18. Preciso chegar a 30. Vou colocar aqui, ó, mais 4 metros quadrados, mais 60 VA.
Então, aqui eu tenho 6 mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18, mais 4, 22. Preciso chegar a 30. Vou colocar aqui, ó, mais 4 metros quadrados. 60 VA. De novo, 6 mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18, mais 4, 22, mais 4, 26. Eu vou colocar aqui, ó, mais 4 metros quadrados. Então, mais 60 VA. Então, ó, 6 mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18, mais 4, 22, mais 4, 26, mais 4, 30. A soma disso aqui, ó, me dá os 30 metros quadrados, que é a área da minha sala, desculpe, a área da cozinha colocada aqui, 30 metros quadrados. Qual vai ser a potência do ponto de luz da cozinha? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6 é 360. 360 mais 100, isso vai me dar 460 VA. Essa é a potência de iluminação dessa cozinha. Deu para entender? Professor, Diga. essas lâmpadas tudo é só para cozinha. Sim. Essas lâmpadas todas aí que o senhor botou é só para cozinha só? Sim. Ah. Tá certo. Vejam. Com licença, professor. A gente está entendendo que cada isso aí vai ser uma lâmpada. Ela não entendeu que isso aí é a potência que vai definir a potência da lâmpada. Ela está dizendo isso aí tudo em lâmpada só da cozinha. Certo. Ok. Vejam, pessoal. Isso aqui, essa potência que eu estou chegando aqui, é a potência do ponto de iluminação. Tá? Do ponto de iluminação. Não significa dizer que eu vou colocar todas essas lâmpadas aqui, não. Tá? Agora, no meu projeto, eu vou atribuir ao ponto de iluminação da cozinha essa potência. Então, aqui em cima, vou voltar aqui para a planta, tá? Aumentar aqui. Vou chegar aqui, ó. Aí, ó, o que é que vai acontecer? Essa minha cozinha, observa que essa minha cozinha é bem grande, né? Ela tem 5 metros por 6 metros. Uma cozinha digna da casa de Jefferson, não é isso, Ivanildo? Acertou, professor. Desse jeito aí mesmo. Pronto. Então, Jefferson Ricardo. Então, o que acontece? Essa cozinha, eu posso dizer assim, ó, eu poderia colocar só uma lâmpada no centro? Bom, a norma diz que cada cômodo deve ter, no mínimo, uma lâmpada central, tá? Pode ter uma lâmpada central. Mas eu contratei Ivanildo para fazer esse projeto e disse, Ivanildo, eu quero que você coloque mais pontos de iluminação na minha cozinha. Não quero só uma lâmpada no centro, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, por exemplo, Ivanildo vai chegar aqui e dizer, ô, meu cliente, vamos colocar uma lâmpada aqui, uma lâmpada aqui, uma lâmpada aqui, uma lâmpada aqui. O que a gente precisa entender, pessoal, veja, é que a norma, ela nos dá a potência do ponto para que eu possa fazer o dimensionamento. Ora, hoje, quando você comprar sua lâmpada, você vai comprar lâmpada de LED. Pode até colocar lâmpadas de 5 watts, de 10 watts. Tá? A lâmpada que você vai colocar, hoje, ela pode ser de qualquer potência. Agora, para o projeto, para a gente determinar quantidade de carga instalada, previsão de carga instalada, eu vou considerar para os pontos aqui, ó, de iluminação, eu vou considerar que esse ponto tem 460 VA. Então, ora, 460 VA, eu vou pegar esses 460, ó, 460, e vou dividir por 4 pontos. Tá? Então, cada ponto desse aqui, a grosso modo, ficaria com 115 VA para fins de projeto. 115
115, 115, 115. Para fins de projeto. Qual vai ser a potência da lâmpada? O dono da casa que vai definir. Ok? Tá claro isso? Bruno, tirei sua dúvida? Beleza. Veja, a diferença entre a cozinha e a sala é que o perímetro para a sala, ou seja, para a sala, em vez de eu pegar o perímetro e dividir por 3,5, eu vou pegar o perímetro e dividir por 5. Tá? Então, você vai pegar, se aqui, observe que a sala aqui, observe que a sala tem a mesma dimensão da cozinha. Porém, o número de tomadas na sala vai ficar menor. Por quê? Porque a norma diz que para a sala, né, eu vou definir uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, eu vou pegar o perímetro da sala e dividir por 5. Diga, meu jovem, você levantou a mão, pode falar. Professor, teria como o senhor abrir a planta aí que o senhor solicitou para a gente fazer o projeto e tirar uma dúvida só sobre as medidas da área de serviço, por favor? Tem sim. Professor, Diga. é justamente essa dúvida também que eu estou. Eu não consegui identificar a área, né? Algumas cotas aí que eu não consegui identificar nessa planta, entendeu? Certo. Sim, professor, aí teria umas dúvidas sobre a área de serviço, sobre esse office, e tem outras aqui, mas essa daí que deu complicado. É verdade. A sala de jantar também, a que estava lá no AVA, não tem essas medições aí que está tendo aí, não, professor. Estava sem cotas, entendeu? Perfeito, pessoal. Sim, eu tô com ela aberta aqui, realmente. Tá, mas vejam só, pessoal. Duas coisas importantes, tá? Veja, a planta está em escala, como eu falei antes. Então, se você imprimir a planta no tamanho correto, você com o escalímetro, ou até mesmo com a régua, você consegue determinar essas medidas, fazendo as medidas no desenho, tá? Então, vejam que eu tenho aqui diversas medidas, tá? Veja, se essa medida daqui para cá é 2,95, se essa medida daqui para cá é 2,10, essa parede daqui para cá é 2,95. Essa parede daqui para cá é 2,10. Qual é o tamanho disso aqui, pessoal? Qual é o tamanho dessa cozinha aqui? Só observe que é só fazer uma subtração. Aqui tem 2,95. Aqui tem 2,10. De 2,10 para 2... Oi. No caso da planta que está lá no AVA que a gente baixou, tipo aí na sala de jantar, não tem essas cotas aí não, entendeu? Tá ausente as cotas que tem aí, não tem lá, entendeu? Tem sim. Eu coloquei a planta já com essas cotas na quarta-feira da semana passada. Professor, eu tô com ela aqui aberta agora, de frente para ela e de frente para essa daí, que o senhor tá com ela aberta. E tem as medidas que não tem igual como essa daí, certeza. Na minha também não. Pois é, pessoal, é complicado, sabe? Porque assim, eu coloquei essa planta na quarta-feira, várias pessoas baixaram a planta com as cotas que eu coloquei lá. Mas tudo bem, vamos lá. De novo, né? Eles atualizaram lá no AVA lá, que o senhor tinha colocado um que não tinha, e o senhor foi e atualizou. Isso, eu atualizei. Agora tem. Ele tem que baixar de novo. Exatamente. Eu coloquei lá no AVA, atualizei a planta com essas cotas aqui. E, de novo, pessoal, vejam, vocês fizeram a disciplina de desenho técnico, pessoal. Então, em desenho técnico, você, em princípio, né, os professores trabalham leitura e interpretação da planta baixa. Então, se você imprimir e usar um escalímetro, você consegue medir todas as dimensões na planta. Mas tudo bem. Qual é a dúvida sobre a medida que você quer? Não, se realmente aparecesse essas medidas que tem aí, era sem problema. Eu vou tentar, eu atualizei aqui.
tentar com alguém que baixou primeiramente, assim que para ver se eu consigo vir com essas medidas, que através daí fica mais fácil. Ô, professor, desculpa aí, mas essa medida da sala de jantar também, quando eu baixei, não apareceu não, até que eu pedi ao senhor, esse 2,10 aí, eu fiquei sem saber também como era esse vão, porque na minha também não apareceu esse 2,10 aí não. Aí fica meio confuso, se não aparecer uma medida dessa aí, já complica tudo, né? Então, mas é isso que eu estou dizendo, Ivanildo. Veja, quando vocês estiverem fazendo um projeto e o arquiteto te der a planta em escala, vocês vão fazer como? Ele vai te dar a planta em escala, tá? Escalinha, né? Você vai precisar medir, né? Com escalinha dentro da régua. Aí você vai precisar medir. Então, esse, pessoal, é um processo de aprendizado. Porque, assim, você vai receber uma planta de um arquiteto que normalmente não vai ter todas essas cotas. Ele coloca as medidas principais, tá? Você vai estar com a planta e você vai ter que medir. Então, isso é um processo de aprendizado, tá? E, de novo, vocês viram desenho técnico lá e vocês viram leitura e interpretação de planta baixa. Vocês fizeram diversos exercícios de leitura e interpretação de planta baixa. Então, imprimiu. Ah, a medida não está aqui, mas tem essa medida aqui. Vou lá com a régua, faço a medição, faço a conversão da escala e acho o valor. Então, esse é um processo que faz parte do aprendizado também. Beleza? Diga, Reginaldo. Ô, professor, você tem boa noite para todos aí, para o senhor. O que os estão falando é que não quer dizer que a planta, né? Por exemplo, se é só uma escala, uma medição de um quarto, de algum cômodo, a gente poderia fazer a escala do projeto todo. Beleza. Mas é assim, é que quando coloca o escalímetro, ou uma régua, né? Para fazer a escala, vamos dizer, de uma sala que não tem escala. Não tem escala, já sei, não tem a medida certa. Né? Tira de um e coloca no outro. Só que não estava dando, não estava batendo, tá entendendo? Isso significa... Isso significa, Reginaldo, que ao mandar imprimir, você imprimiu a planta fora da escala correta. Então é isso aí que você está dizendo, né? Isso mesmo aí. A gente imprimiu fora da escala. Ô, professor. Vejam só. Pessoal, vejam só. Qual é a medida que vocês querem? Qual a medida que vocês estão precisando que eu forneça? As medidas estão todas aqui na tela. Só você perguntar e vai aparecer as medidas aqui na tela. Qual a medida que vocês estão precisando? Doutor, dê licença. Por exemplo, aqui, essa medida de 3,44, quando eu boto ela no escalímetro, ela está dando aproximadamente 2,5. É isso que os meninos estão falando, entendeu? Não está batendo escalímetro com a medida que está no papel. Aí o senhor já disse que é o problema na impressão, não é isso? Isso. Então, como é que eu vou fazer para imprimir? Eu vou chegar lá na gráfica e dizer, eu quero uma... Como é que eu digo lá? Como é que faz isso? Veja, a planta que eu coloquei no AVA está no papel A3. Você tem que mandar ele imprimir no papel A3. Ah, entendi. Porque se ele imprimiu a planta numa folha de papel ofício comum, ele reduziu numa escala qualquer e imprimiu, entendeu? Então o desenho está de escala. Foi justamente o que eu fiz, eu imprimi num ofício, por isso que não está batendo essas medidas. Isso, exatamente. A gente tá... Mas eu repito, professor, qual é a medida que você está precisando para eu fornecer para você? Professor, Diga, Gleito. tem como dar um print dessa sua tela, pegando a planta toda e colocar lá no grupo? Depende. Qual grupo? Qual grupo? No do cabo. Beleza. Porque é o seguinte, o que o senhor tá falando aí, realmente o senhor tem razão, da gente fazer a subtração. Só que tem eu baixei a planta agora, aí tem alguns lugares que não tem a medida, aí não tem como a gente fazer, por exemplo, aquele que o senhor estava falando de 2,95, ali da área de serviço. Aí na sala de jantar, na do senhor tem a largura dela. Aí aqui não tem a largura na planta que o senhor botou, que é 1,70. Isso, essa aí de 1,70. Aí não tem como a gente fazer a subtração.
Ok. Entendeu? Tranquilo. Professor, teria também como o senhor colocar no de Petrolina um print pra gente? E a medida que eu estou precisando é da sala de jantar, área de serviço e esse office. Ok. Deixa-me ver aqui. O grupo do cabo, não é isso? De Araripina também, professor, por favor. No grupo do cabo. Agora, só me diz qual é o nome dos grupos, porque eu tenho vários grupos aqui, eu não sei de qual não. Alguém sabe dizer qual é o grupo do CAD? O grupo... O do cabo, eu vou lhe dizer agora. Cadê? O do cabo é o Eletrotécnica Cabo Caruaru? Isso. Onde Cadê? Petrolina é TEC 098. Não, é técnico L cabo. Técnico... Deixa eu ver aqui. ELE cabo. Pronto. Petrolina. Qual é o grupo? Petrolina é TEC 098.07. TEC 09807. Foi. Araripina. Isso, Araripina, professor. TEC Eletro 098004. Foi. Beleza. Vamos embora. Professor, também uma dúvida que eu estou aqui é a respeito do perímetro. Esse perímetro dessa sala de estar, quando eu faço a soma, ela não está batendo com essa que está aqui, que está dando 15,81. Não, ignore. Considere a soma que você está fazendo aí com base na área da planta, nas medidas que está na planta. Diga mais. Professor, não deu certo não. Eu dei um zoom aqui, ficou distorcida demais. Ficou muito pequeno. Ficou distorcido? Tá. Eu coloco essa planta na biblioteca do AVA ainda hoje. Tranquilo. Ok. Mais alguma pergunta? O professor estava fora esses dias. O prazo para entregar o projeto é até sexta-feira agora? Dia 25. Ok, professor. Obrigado. Mas se quiser entregar sexta-feira, pode entregar. Tá ok, obrigado. Pessoal, veja. Eu coletei aqui algumas perguntas que o pessoal fez, tá certo? 2 pontos. Eu vou até mudar isso aqui de posição. Veja. Uma das perguntas que surgiu foi como dividir os circuitos. Algum de vocês consegue fazer essa impressão que ele falou? Diga, aqui, Sérgio. Aí a gente consegue as medidas corretas. Veja, uma das dúvidas que surgiu foi como dividir os circuitos. Tá? Então, ó, veja, como é que eu vou, qual é o procedimento que a gente vai utilizar para dividir os circuitos? Tá? Os circuitos, nós vamos utilizar o princípio de divisão de circuitos por função. Tá? Então, você vai definir os circuitos por função. Então, você pode ter um circuito de iluminação e tomadas de uso geral, tomadas da cozinha, tomadas área de serviço. Então, eu estou dividindo os circuitos por função. Tá?
E, no caso, os circuitos definidos como uso específico. Tomadas de uso específico, famosas TUIs. Tomada de uso específico. Essas aqui, tomadas de uso geral. Tomadas de uso geral. Então, vejam, observe que quando a gente fala de tomada de uso geral, eu estou falando de tomadas que vão estar na sala, no terraço, nos quartos, são tomadas de uso geral. Observe que aqui eu coloquei tomadas de cozinha. E aqui embaixo, tomada de serviço. Podendo, inclusive, as tomadas de cozinha e de serviço serem as mesmas tomadas. As de uso específico, tomada de uso específico, tá, pessoal? Aí vamos colocar aqui, ó, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico. Então, se a casa tiver um chuveiro, vai ter um circuito para o chuveiro. Se a casa tiver 2 banheiros com 2 chuveiros, haverão 2 circuitos. Um circuito para o chuveiro 1, um circuito para o chuveiro 2. Condicionador de ar. Mesmo raciocínio. Diga. No caso, assim, não faz um projeto elétrico, aí, no caso, 2 chuveiros. Se o cliente dizer assim, eu não sei a potência que eu vou botar ainda no chuveiro, qual é a potência adequada para a gente botar? Aí você parte do princípio, tá, que você vai usar as maiores potências disponíveis no mercado, tá, para dimensionar esse circuito. Partindo do princípio que você vai orientar o seu cliente a usar um chuveiro elétrico blindado, tá? Chuveiro elétrico blindado. Então, você vai dimensionar esse circuito, tá? Para uma maior potência possível, tá? E considerando sempre um chuveiro elétrico blindado. Ok? Ok, pessoal. Obrigado. Tranquilo. Então, mesma coisa o condicionador de ar, tá? Você vai colocar tanto os circuitos quanto houverem aparelhos condicionadores de ar. Ok? Dúvidas até aí, pessoal? Beleza. Veja, além disso, tá? Além disso aqui, o que é que acontece? Qual é a potência ideal dos circuitos? Então, o que acontece? Qual é a orientação, pessoal? Para a gente não usar fios de bitolas muito avantajados, a técnica recomenda que nós estabeleçamos, tá, uma potência, tá? Quando eu estou somando vários componentes, eu estabeleço um limite para a potência do meu circuito. Então, um exemplo. Deixa eu colocar aqui o texto, né? Quando o circuito, melhor, quando a potência do circuito é obtida pela soma de vários dispositivos, deve-se estabelecer como limite de potência do circuito como sendo 2.200 VA. Então, vou falar, né? Vou colocar aqui também um exemplo. Então, vamos supor que você somou, né, o somatório
um exemplo aqui. O somatório das potências dos pontos de luz da edificação foi de 3.500 PA. Veja, a boa técnica, ela vai recomendar que eu estabeleça um limite da minha potência dos circuitos onde eu faço o somatório de diversos componentes. Então, você calculou a potência de iluminação da cozinha, a potência de iluminação da sala, do quarto, do terraço, determinou todas as potências de iluminação. Somou tudo, né? Pensando num cenário onde você vai ter um circuito de iluminação. Porém, quando você somou todas as potências, tá? O que aconteceu? Chegou a 3.500 VA. Qual é a recomendação num cenário como esse? Né? Eu vou colocar aqui, ó. Neste caso, deve-se determinar 2 circuitos de iluminação. O circuito 1, iluminação. Aí, lógico, quando você define isso, pessoal, é interessante que você crie uma tabela e descreva quais são os ambientes que estarão naquele circuito. Então, você vai colocar um circuito de 2.200 VA e vai descrever quais são os ambientes que estarão, né, que farão a composição desse circuito. Aí, vou chutar aqui, né? Terraço, sala, estou chutando aqui, tá, pessoal? Só um exemplo. Cozinha, terraço, sala, cozinha, quarto 1 e quarto 2. Um exemplo, tá? Então, ó, o circuito de iluminação, o circuito número 1, vai ter 2.200 VA e vai ser composto pelas potências dos pontos de iluminação desses ambientes. E o circuito 2, também de iluminação, tá? Vai ser a diferença para 3.500. Então, tem 2.200 para 3.500, então 2.200 para 3.200, faltam 1.000, até 3.500 faltam 1.300, né? Então, 1.300 VA, por exemplo, seria da cozinha, né? Cozinha, banheiro social, área. A cozinha já entrou no de cima, professor. Não vai endoidar o povo. Não entendi. A cozinha já entrou no circuito 1 aí, senhor botou. Ah, ok, obrigado. Professor, por que a cozinha está entrando 2 vezes? Não. Foi só um equívoco. Banheiro social, área de serviço, área externa, escritório, por exemplo. Então, vejam, quando você tem um somatório das potências, as potências ficam acima de 2.200, tá? Você divide o somatório desses circuitos em 2 etapas, tá? Em dois elementos aqui, que você não precisa nem botar 2.200 aqui, você pode dividir igualmente aqui, pegar os 3.500 e botar um pedaço para um conjunto de elementos, um outro trecho para um conjunto de elementos. Entenderam esse raciocínio? Sim, professor. E no caso das tomadas, a gente faz essa mesma divisão também de 2.200 VA ou não?
Sim, você usa do mesmo raciocínio, tá? Você usa do mesmo raciocínio. Veja que o que eu coloquei aqui, ó, quando eu tenho a soma de vários dispositivos, tá? No caso aí, principalmente, né? Principalmente iluminação e tomadas. Por quê? Quando eu tenho elementos aqui, ó, esses elementos específicos aqui, tá? Ó, quando eu tenho esses elementos específicos aqui, naturalmente, para cada chuveiro, um circuito. Observe que os chuveiros elétricos, eles sozinhos, eles possuem potências maiores que 2.200 VA, na verdade. Os chuveiros que a gente encontra mais de menor potência no mercado são de 3.000, 3.600, né? A brincadeira começa a partir de 3.600. Os blindados estão em torno de 6.600, 7.500, até já vi blindado de 10 kW. Ok? Pergunta? Professor, eu estou com uma dúvida em relação ao memorial descritivo. Tá. Vamos fechar esse raciocínio aqui, Pedro, e aí eu volto e a gente fala do memorial descritivo. Guarda essa pergunta para daqui a pouco. Tá certo? Fechado. Com relação a isso aqui, pessoal, divisão de circuitos. Está claro isso para vocês? Professor. Oi, professor. Pode falar. Essa questão de dividir esse circuito aí em até 2.200 para as tomadas, vai sobrecarregar com muito circuito, porque assim, como a gente atribui 100 VAs para as tomadas, para as TUGs, tem muita tomada no projeto e a gente vai ficar com vários circuitos. E a forma diz que a gente precisa estabelecer um cabo mínimo de 2,5 milímetros quadrados, que aguenta uma potência de 21 amperes, mais ou menos, com cobertura de PVC. Isso. Não poderia aumentar, em vez de 2.200 VA, aumentar um pouco nas tomadas aí o circuito, a potência do circuito? Veja, poder você pode, tá? Poder você pode. Qual é o detalhe? O detalhe, Josimar, é que à medida que você aumenta essa potência, você naturalmente, você vai aumentar a bitola dos cabos, quando você vai fazer o dimensionamento, tá? Então, quando a gente estabelece aí 2.200, observe que eu estou, a grosso modo, eu estou trabalhando aqui em torno de 10 amperes por circuito, tá? Em torno de 10 amperes por circuito. Pode acontecer de eu ter um circuito com uma potência a mais? Pode, claro, sem problema. Um outro detalhe importante aqui, Josimar, é a gente usar também do bom senso, tá? É importante a gente pensar aí no bom senso, tá? Então, por exemplo, eu somei as potências, tá? Achei 2.700 VA. Vou fazer 2 circuitos? Não. Mantenho 2.700 VA. Observe que nesse exemplo aqui, ficou bem acima de 2.200. Ficou lá 3.500. Ou, por exemplo, chegou a 4.000 VA. Então, você tem que usar também do bom senso, tá? Você, como projetista, você vai usar a questão sempre pensar no bom senso. Ok? Ok. Obrigado. Nada, Josimar. Tranquilo. Obrigado pela contribuição, tá? Porque a gente vai aprendendo juntos, tá? Veja. Aqui, a pergunta que algumas pessoas fizeram é uma pergunta extremamente importante, essa aqui, ó. Qual a distância deve ser considerada para dimensionar a bitola do cabo pelo critério da queda de tensão? Ok? Qual é o detalhe, pessoal? O detalhe dessa pergunta, ela é importante e bem inteligente. Por quê? Veja. Deixe-me apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Professor, o trabalho para entregar vai ser desse mesmo jeito, Rides, eu coloquei lá no AVA, o modelo de memorial para entregar naquele modelo lá, tá?
Professor, tem algum. Vocês alunos aí, tem como me encaixar aí no grupo de vocês, que eu tô sem grupo. Se vocês estiverem me ouvindo aí, alguém aí, puder me encaixar no grupo. Tô perdidinho nesse assunto aí, nessa matéria. É muito importante esse assunto aí. Coloca lá no grupo do WhatsApp, Rids, que eu já vi umas 2 ou 3 pessoas perguntando, sabe, sobre grupos aí. Aí talvez já dê para fechar uma equipe a mais, sabe? Acho que já fecharam o grupo, né? Eu tinha visto 2 ou 3 pessoas comentando aí, que estavam procurando também. Isso, eu também vi. É interessante dar uma olhada lá no grupo. Tá certo. Pessoal, vejam. Qual é o X da questão aqui, pessoal? Com relação ao dimensionamento, né, da bitola do cabo para iluminação e também para as tomadas. Qual é o grande detalhe aqui que nós vamos precisar entender? O primeiro detalhe, pessoal, vejam, você na qualidade de projetista, você vai pensar o seguinte, olha, primeira pergunta que você precisa responder enquanto projetista é: onde é que eu devo colocar o quadro de distribuição? Essa pergunta, ela precisa ser respondida. De que forma? Bom, tem 2 pontos importantes para que eu possa responder, tá? Para que eu possa responder a essa questão. A primeira condição é a condição técnica, tá? O quadro de distribuição precisa ficar, né, ou deve ficar no centro de carga, ou seja, na parte central, onde eu tenha as minhas cargas. Esse é um ponto. Aí você vai dizer, peraí, professor, como é que eu vou achar o centro de carga? Tem vários caminhos. Depois eu posso até fazer um tutorial para isso, porque a gente não tem tempo de maturar tudo isso. Tá? Mas qual é a linha de raciocínio que você vai seguir para colocar o quadro de distribuição? Use o raciocínio de colocar o quadro de distribuição mais próximo das maiores cargas. E aí eu vou passar essa pergunta para vocês, tá? Quais são as maiores cargas, né, que você prevê, né, diante da sua experiência, nessa plantinha que está aparecendo para vocês aqui? Nessa planta aqui, onde é que estão as maiores cargas, as maiores potências estarão onde? Cozinha e banheiro. Show de bola. Cozinha e banheiro. Então, o que acontece? Veja, nem sempre isso é possível, né? Nem sempre isso é possível. O ideal é que o quadro de distribuição fique o mais próximo das maiores cargas. Ok? Onde é que estão as maiores cargas? Então, alguém já deu a dica aí, né? Eu tenho, por exemplo, o meu chuveiro elétrico, é uma das maiores cargas que eu tenho dentro da minha edificação. Então, vale a pena eu colocar o quadro de distribuição mais perto dela? Vale. E o outro local onde vai ter muita carga, porque vai estar ligado o tempo todo, né? Vai estar ligado geladeira, freezer, se existir, e outros equipamentos na cozinha, que mesmo que não fiquem ligados de forma permanente, eles serão usados de forma bastante constante. Então, na hora que eu vou colocar o meu quadro de distribuição, eu devo procurar colocar o quadro de distribuição mais próximo possível das maiores cargas. Esse é um ponto. O outro ponto, pessoal, é uma questão estética, que você também tem que pensar sobre esse aspecto. Ah, professor, eu não sou arquiteto, mas o dono da casa, o teu cliente, ele pode ficar chateado com você se você chegar e dizer, rapaz, eu vou pegar a sala do cara aqui e vou colocar... Vou pegar a sala do quadro aqui, a sala do cara aqui, e vou colocar um quadro de distribuição bem aqui. Ó,
o que é que a mulher desse cara vai fazer contigo? Diz aí. Hein, senhores? Eu acho que ela vai achar bonito. Ela vai dizer que quadro lindo. Ela vai chamar de santo. Tá? Então, assim, o quadro, ele, ao mesmo tempo, precisa ficar num lugar acessível, mas evite colocar quadro de distribuição em sala de estar, em sala de jantar. Evite. Tá? Evite. Né? Evitar não significa dizer que você nunca vai colocar. Ora, se a casa é um kitnet, né? E só tem sala, cozinha, né? Uma sala, uma cozinha e, eventualmente, um quarto, fazer o quê, né? Vamos ter que arrumar um lugar para o quadro de distribuição. Às vezes a cozinha é tão pequena que o quadro de distribuição não cabe lá. Então, mas evite, né? Evite isso aí. Jefferson, você ia falar alguma coisa? Ivanildo olhou minha casa para procurar o quadro de distribuição, não foi, Ivanildo? Ô, professor, diga. Se eu boto um quadro desse na minha sala aqui, a minha mulher vai dizer para todas as amigas dela que ela tem um quadro elétrico. Perfeito, Jefferson. Então, vejam só, pessoal. É muito comum, tá? É muito comum, às vezes, o pessoal colocar também o quadro de distribuição na cozinha, tá? Na cozinha. Isso também não é muito aconselhável. Por quê? A cozinha, normalmente, tem muito vapor de água, ela precisa ser lavada frequentemente. Então, também evite, sempre que possível, colocar na cozinha. Às vezes, é inevitável, tá? Porque a cozinha você vai ter um centro de carga maior. No caso de uma casa, uma planta como essa aqui, uma casa como essa aqui, eu poderia pensar em colocar no corredor, tá? Poderia colocar o quadro de distribuição no corredor. Nessa posição, vejam que é uma escolha, tá? É uma escolha que eu estou fazendo baseada em alguns critérios. O primeiro critério é, vamos colocar esse quadro de distribuição o mais próximo possível, né? O mais próximo possível das maiores cargas. E o segundo é dizer, onde é que eu vou colocar isso para ele ficar acessível, né? Acessível, porém, que não cause prejuízo à estética do ambiente. Então, colocar um quadro de distribuição aqui no corredor é uma possibilidade de colocar aqui na cozinha. Obviamente, quadro de distribuição dentro de banheiro, dentro de dormitório, não é uma boa também, tá? Porque são locais que você fecha a porta e fica lá dentro, tá? Então, o corredor, o quadro de distribuição, você precisa escolher um local de fácil acesso, de circulação, e que próximos às maiores cargas e também de fácil acesso. Tá claro isso, pessoal? Sim. Maravilha. Tá? E aí eu vou voltar agora para a pergunta que eu comecei esse questionamento. Vejam, qual é o detalhe aqui, pessoal? Vejam, eu tenho obviamente, eu vou ter, no mínimo, uma lâmpada aqui no centro, uma lâmpada aqui na sala, uma lâmpada aqui na cozinha, uma lâmpada aqui no corredor, uma lâmpada no WC, uma lâmpada no dormitório, uma lâmpada, eu estou falando de uma lâmpada, na verdade, um ponto de luz aqui nesses ambientes, né? E aí o que acontece, pessoal? Poxa, como é que eu vou distribuir? Como é que eu vou calcular a potência da minha iluminação? Se eu tenho uma potência aqui, uma potência aqui, uma potência, tudo distribuído aqui dentro. Qual é a lógica que eu vou utilizar? Tá? Eu tenho algumas opções, mas primeiro eu vou precisar definir o local do meu quadro de distribuição. Vou colocar aqui, ó, nesta parede, o meu quadro de distribuição, tá? Por quê, pessoal? Porque, assim, quando eu for fazer o dimensionamento, observem que, obrigatoriamente, num determinado momento, eu vou precisar medir essas distâncias aqui, ó. Eu estou colocando os eletrodutos aqui, estou colocando de forma aleatória aqui, só para a gente exemplificar.
O meu quadro de distribuição está aqui. A partir do quadro de distribuição, eu fiz o caminho aqui dos fios, tá? Aqui está de forma aleatória. Ora, daqui do quadro de distribuição até essa lâmpada tem uma distância, até essa lâmpada tem uma distância, assim sucessivamente. Qual é o raciocínio que você pode utilizar para determinar a potência e também a distância média para você determinar a bitola do cabo e, eventualmente, calcular também a queda de tensão com base nos critérios que nós estudamos anteriormente? Ora, essa carga está distribuída. Essa carga está distribuída. Para facilitar a vida da gente, o que a gente faz? Vamos supor que eu meço a distância daqui para cá. Vou medir a distância daqui para cá. E acho aqui 10 metros. E meço a distância daqui para cá. E acho aqui 12 metros. Ok? Considere, tá? De forma prática, tá? De forma prática, considere essa maior distância considerando toda a potência concentrada naquele ponto, tá? Então, o meu circuito de iluminação, ele possui 2.200 VA. Ok? Qual é a distância que eu vou considerar para, por exemplo, fazer o cálculo da queda de tensão? Eu vou pegar a maior distância, tomando como referência o quadro de distribuição, fazendo o percurso do eletroduto que você definiu, vê a maior distância, tá? E define essa maior distância como sendo o teu referencial para determinar a bitola do cabo. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Claríssimo, professor, claríssimo. Veja que esse raciocínio... Tá? Professor, o senhor pode repetir? Posso sim, Vitor, sem problema. Tá? Vejam que esse mesmo raciocínio, tá? Esse mesmo raciocínio eu vou utilizar para as tomadas. Tá? Vou pegar aqui, vou repetir aqui. Tá? Mas eu vou usar o mesmo raciocínio para as tomadas. Vou voltar aqui para minhas lâmpadas. Tá? Vejam, deixa eu fazer o seguinte. Saúde! Eita, professor. Estou de máscara, professor. Tranquilo. Vejam, a gente fez um cálculo aqui, né? De iluminação para a cozinha, deu 460 VA. Vamos colocar aqui. 460 VA. Essa é a potência da cozinha. Essa aqui é da sala. Na sala eu vou chutar que eu não calculei, né? Vou botar aqui 200 VA. 200 VA. A do dormitório, vou colocar que é 100 VA. Aqui eu vou colocar 100 VA também. Aqui, vou botar aqui 100 VA. E aqui vou colocar também 100 VA. Observe que se eu somar aqui, ó, 100, 200, 300... Faltou o corredor. 400, 500. 700, 700 mais 460, vai me dar 1.160, ok? 1.160 VA. Essa é a potência de iluminação. Aí você vai precisar fazer o dimensionamento dos cabos para esse circuito, ou calcular a queda de tensão. Dimensionar o cabo significa que você precisa da potência, que você já tem aqui, 1.160 VA, e você precisa da distância. Qual é a distância que você vai levar em consideração? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a tua plantinha, vai definir onde vai estar o quadro de distribuição. Estou colocando ele aqui. Onde vai estar o quadro de distribuição. E a partir do quadro de distribuição, você vai medir essas distâncias aqui. Você, fatidicamente, se você está trabalhando no papel,
você vai precisar usar o escalímetro, imprimir a planta numa escala adequada, correta, tá? Medir essa distância, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Medir essa distância. Então, mediu essa distância daqui para cá. Vamos supor que você chegou aqui, ó, a uma medida de 12 metros. Aí você pegou, traçou isso para cá também, traçou isso para cá, tá desse jeito aqui. Aí você mediu a distância também, ó, daqui para cá, daqui para cá, e essa distância aqui, sei lá, deu 15 metros. Tá? Deu 15 metros. O que você vai fazer? A distância que você vai levar em consideração para fazer o teu dimensionamento vai ser você vai tomar como referência essa maior distância, que foi os 15 metros aqui. Então, todo o teu dimensionamento de iluminação vai ser de 15 metros. Você vai considerar que toda a carga de iluminação está concentrada num ponto a 15 metros de distância do quadro de distribuição. E aí você calcula o cabo. Ok? Terei sua dúvida, acho que foi um dos Jefferson que perguntou, eu acho. Foi eu, professor? Foi eu. Pronto, beleza. Tirei sua dúvida, Jefferson? Tranquilo, fechou mesmo. Observem, pessoal, que esse mesmo raciocínio que eu vou utilizar aqui, o mesmo raciocínio que eu vou utilizar aqui, que eu usei para iluminação, eu vou utilizar para tomada também. Tá? Vou usar para tomada também. Então, vejam, por exemplo, aqui na cozinha, a gente viu que vai ter 7 tomadas. Então, vamos distribuir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui 6, 7 tomadas. Ora, normalmente, essas tomadas aqui, a partir do quadro de distribuição, ó, vai sair uma fiação aqui, né? Quadro de distribuição. E vai descer para minhas tomadas. Desceu aqui. Interligar pela parede aqui. Vai descer para essa tomada. Vou interligar pela parede aqui também. Vai descer para essa tomada. Vou interligar pela parede aqui também. Então, observe que você tem, ó, daqui para cá uma distância. Daqui para cá uma distância. Daqui para cá uma distância. Você vai medir tudo isso. Então, mediu essas distâncias aqui tudinho. Então, sei lá, deu 2 metros aqui. Lembre-se que aqui tem a altura, tá? 2 metros, 3 metros, mais 1 metro aqui. Aí você vai ver, ó, 2 mais 3, 5, mais 1, 6 metros, tá? Vamos medir esse percurso aqui, 6 metros. E a tomada da cozinha aqui me deu, ó, as tomadas da cozinha me deu que potência? Tomadas da cozinha deu 2.200 VA. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou considerar toda a potência de tomada aqui, eu posso considerar ela como sendo na maior distância aqui, que deu 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Então, aqui eu vou chegar e dizer, ó, para dimensionar esse cabo aqui, eu vou levar em consideração a potência das tomadas, que eu calculei, 2.200 VA, VA. E a minha distância vai ser essa distância aqui, a maior distância que eu achei, que foi 2 mais 3, 5, mais 1, 6 metros. Se quiser colocar uma folga, tá, na distância, você pode acrescentar aí 10 a 20% de comprimento a mais, levando em conta as folgas dos cabos dentro das caixas, tá? E aí você tem o comprimento do circuito, ok? Professor, esse mesmo cálculo já vai servir para quando você for fazer a LM, né? Para você calcular tanto a quantidade de fio como de eletrodutos. Vai ser esse mesmo método aí, né? O mesmo método. Só que aí, no caso, para calcular, para você verificar a lista de materiais, aí você não vai... Você vai ter que verificar, por exemplo, né, todas essas dimensões aqui, né? Vou ter que verificar essa dimensão,
essa dimensão, essa dimensão, essa dimensão, essa dimensão, essa dimensão e essa dimensão. Todos esses comprimentos. Por quê? Na lista de material, você precisa medir todos os comprimentos para dizer, ó, para essas tomadas aqui, ó, eu vou ter, ó, fase, neutro e terra aqui, fase, neutro e terra aqui, fase, neutro e terra aqui, terra, neutro aqui, mesma coisa aqui, fase, neutro e terra. Então, eu preciso verificar ó, que eu tenho o comprimento daqui para cá, não esqueçam de levar em consideração a altura que esse quadro está fixado, tá? Ou seja, ele tá, isso aqui está perto, o pé direito, perfeito. O pé direito, levando em consideração até a altura do quadro, né? Que vai estar instalado entre 1,20 m e 1,50 m. Você vai determinar isso também. Vou levar em consideração esse comprimento aqui todinho para fazer a lista de material. Muito bem lembrado, Ivan. Ok? Até aí, tranquilo? Dúvidas? Dívidas? Não, de boa. Professor, qual a metragem mínima para a gente começar a se preocupar com o cálculo de queda de tensão? Olha, eu não tenho uma metragem mínima, tá? O que é que eu posso fazer, Ayrton? O que é que eu posso fazer? Como nós temos, veja, como nós temos as bitolas mínimas, né, definidas por norma, vocês vão observar que no projeto de uma residência pequena como essa aqui, dificilmente, veja, dificilmente, tá, vai ocorrer de você usar bitolas muito além, isso para iluminação e tomadas, tá? Muito além do mínimo definido por norma, ou seja, 1,5 para iluminação, 2,5 para tomada. Entretanto, é extremamente importante, do ponto de vista do projeto, você ter a certeza que não vai haver uma queda de tensão superior a 4% em qualquer circuito terminal partindo do quadro de distribuição. Então, vou pegar a pergunta de Ayrton e colocar na seguinte situação. Tá? Ó, imagine que eu tenho uma tomada aqui. Eu tenho uma tomada aqui. Tá? E a tubulação sai daqui vem para cá e daqui vem para cá. Ora, imagine, Ayrton, que essa tomada aqui é a tomada mais distante que você tem em relação a esse quadro. Tá? Então, você mediu essa distância aqui todinha. Vamos supor que essa distância aqui me deu 15 metros. Ok, Ayrton? O raciocínio tá entendendo o raciocínio aí, o que eu estou fazendo? Sim, estou entendendo. Então, eu peguei como exemplo uma tomada aqui, uma tomada mais distante. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vocês sabem que, para eu determinar a seção, pelo critério daquela tensão, eu uso essa fórmula aqui, né? Me ajudem aí. 200 vezes a resistividade, vezes o comprimento, não é isso? Vezes a minha potência, né? Vou botar aqui a potência em VA. Tá aqui, VA. Tá? No caso aqui, você pode tanto botar em VA como em watts, dividido pela queda de tensão, né? ΔU percentual, vezes a tensão ao quadrado. Não é isso aqui? Essa é a fórmula. Ok? Para que eu possa determinar a bitola do cabo com base na queda de tensão. Lembrando, é interessante, e já vi isso no sentimento de alguns aí, quando você começa a dimensionar, você vai dizer, poxa, se eu for usar essa fórmula aqui, eu vou dar um tiro de canhão, para matar uma mosca. Né? Por quê? Poxa, as distâncias são tão pequenas, e as potências também não são tão grandes, provavelmente eu só com critério
da bitola mínima ou o critério da capacidade de corrente, naquelas tabelas que eu passei para vocês, vocês já vão chegar no cabo ideal. Porém, o que é que você pode fazer? Eu vou pegar essa fórmula aqui e vou alterar ela. Alterar ela em que sentido? Eu quero saber qual vai ser a queda de tensão se eu utilizar determinado cabo. Então, eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, meu ΔU percentual vai ser igual a 200 vezes a resistividade, vezes o comprimento, vezes a minha potência em VA. O S que estava aqui passou para cá, ó. S vezes U ao quadrado. Então, o que acontece? Foi o que eu fiz aqui, pessoal. No lugar de eu determinar o cabo a partir, né, desses dados aqui, eu já sei que, nesse caso aqui, a bitola mínima do cabo da tomada aqui vai ser 2,5 milímetros quadrados. O que eu faço? Pego 2,5 milímetros quadrados, ó, coloco ele aqui. Os dados aqui você já conhece, você precisa da resistividade do copo, você já sabe, do comprimento que você mediu na planta, da potência dessa tomada, e coloca aqui, ó, 2,5 vezes a tensão ao quadrado, que é 220, e calcula. Se o resultado disso aqui for menor do que 4%, acabou o problema. Tranquilo? Professor, então eu faço uma vez o cálculo só e justifiquei, não estou utilizando o cálculo em si, né, dessa variação, porque a maior distância que a gente considerou já verificou que não tem a necessidade para isso, né? Isso, exatamente. Porque senão você vai dar um tiro de canhão, você vai fazer muita conta desnecessariamente. Olha, se você pegou a maior distância do quadro de distribuição até essa tomada, e aquela tensão foi insignificante, que deve ser, tá? Para que eu vou calcular aquela de tensão daqui para essa tomada? Ou daqui para essa tomada? As distâncias são mínimas, tá? E, logicamente, vale a pena ficar com a pulga atrás da orelha quando você instala a tomada do chuveiro, né? Tomada alta, né? Aí a tomada do chuveiro vai ser a potência do chuveiro. Então, vou botar aqui que esse chuveiro tem 6.800. E você vai fazer, né, o percurso da fiação saindo do quadro, vem para cá e vem para cá. Então, ó, olhou para uma potência grande feito essa aqui, não arrisque, calcule. Tá? Calcule. Ora, qual a bitola mínima aqui? Aí você vai lá, por exemplo, a bitola mínima seria 2,5. Para a corrente que está aí, você vai olhar lá na tabela, pelo critério, né? Pelo método de instalação, você vai dizer, opa, o cabo aqui, 2,5 é suficiente. Aí você vem aqui, mas será que aquela tensão vai ficar dentro do limite? Você vai aplicar essa formulinha aqui, ó, aplicar essa formulinha nessa carga aqui, que é uma carga grande, né? Aplicar essa formulinha para ver se a queda de tensão ficou menor ou igual a 4%. Se ficar menor ou igual a 4%, ok. Se ficar maior que 4%, aí você vai dizer, opa, ficou maior que 4%. Então, não posso usar o cabo de 2,5, vou usar o cabo imediatamente maior. Bota 4 milímetros, refaz o cálculo. Entenderam? Perguntas? Ok. Aí, quando eu escolher aí o critério lá o segundo critério, aí eu já aplico logo os fatores de correção de agrupamento e temperatura só para conferir se vai dar certo também, né? Isso. Se vai atender lá para o eletroduto, né? Pronto. Veja, o Ivanildo colocou uma outra questão aí, pessoal, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou sugerir para vocês fazerem o seguinte, tá? Aqui que o computador ficou lento. Ficou um Lentium. Deixa eu fechar alguns programas aqui para... Perfeito.
Pessoal, Rides, olha, 2 pessoas colocaram no grupo que ainda estão sem equipe, viu? Veja aí no grupo de Petrolina, deixe-me ver, foi a Elson, não, Adeilson de Petrolina e JL Energia Solar, que eu não sei o nome. José Aelson e Adeilson. Então, aí já pode compor uma equipe aí, viu? E começar o projeto, tá? Pessoal, vejam. Eu vou colocar aqui, tá? Uma sugestão, tá? Para vocês, para facilitar as etapas, né, do dimensionamento, tá? Ou da escolha do cabo, levando em consideração os fatores de correção. O que você vai fazer? Veja. Você tem aqui, ó, a potência tá aqui do circuito. Tá? Que eu vou chamar aqui de SC. Potência do circuito. O que é que eu vou sugerir para vocês? Calcule a corrente do circuito. Né? Corrente do circuito. Em princípio, monofásico, né? Se for monofásico, basta você pegar a potência do circuito e dividir pela tensão nominal. Né? Isso aqui você vai achar a corrente do circuito. Tá? O que você vai fazer? No lugar de aplicar o fator de correção lá na corrente da tabela, vamos aplicar, né? Aplique o fator de correção, ou os fatores, né? Os fatores de correção nesse circuito aqui. Aí que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar e chamar IC', tá? Então, um apóstrofo aqui, IC', igual ao IC, que foi o que você calculou aqui. Aí bota aqui, ó, fator de correção de temperatura, vezes fator de correção de agrupamento, tá? Qual outro fator? Tem mais um fator, né? Temperatura, agrupamento, tem mais um fator que me falhou aqui agora. Tá? E aí você vai, quando você for para a tabela lá da norma, você já vai procurar qual é o cabo que suporta essa corrente corrigida aqui, ok? Perguntas? Silêncio. Pelo que o senhor formou aí, ficou mais fácil, professor. Senão ia dar uma vida, poxa. Professor, é aquela fórmula que a gente viu, não foi que eu mandei para o senhor uma vez? Também. Bem parecida com ela. Pronto. Dessa forma aqui vai ficar mais prático, tá? Então, essa aqui é a corrente do circuito que você calculou. Você vai dividir essa corrente aqui pelo fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento, tá? Lembrando o seguinte, né, pessoal? Vale ressaltar que, na hora que você vai fazer o projeto, vale a pena, né, se você conhece a região onde você mora, você colocar as temperaturas mais altas da região, tá? Ou as prováveis temperaturas mais altas. Por exemplo, lá em Petrolina, há momentos em que a temperatura chega a 38 graus. Estou mentindo? Lá em Petrolina chega a 38 graus ou não chega? A Elson, chega ou não chega, Elson? Chega sim. Então, ó, se você... Imagine que esse projeto você está fazendo para o local que você mora. Se as temperaturas chegam a valores desse valor aqui, o fator de correção de temperatura, ó, você vai pegar na tabela, tem que ser um valor próximo a esse valor daqui. Quem está aqui em Recife, a temperatura aqui em Recife pode chegar a 35 graus. Ok? Então, o fator de correção de temperatura baseado nisso aqui. Tranquilo? Tá clareando. O negócio tá melhorando. Daqui para o final de dezembro nós entrega. Graças a Deus. Tranquilo. Pedro, qual é a sua dúvida a respeito do memorial descritivo? Tirando o começo,
O resto. Não, professor, tô brincando. Lá no memorial descritivo tem uma parte lá, antes da divisão de circuitos, na página 11, 10 e a 9, que é a previsão de cargas de tomada de uso geral, né? A gente pode pegar a imagem daquele Excel e colocar ele por completo aí nessas páginas ou não? Claro, pode sim, sem dúvida. Então, mas não esqueça de fazer o complemento textual, tá? Se de alguma particularidade, você colocar o complemento textual. Mas sim, você pode colocar lá a imagem, né, da planilha do Excel e colocar lá no Word como sendo o dimensionamento da tomada. Pode sim, sem problema. Zero bronca. Tranquilo. Aí, no caso, eu ia colocar já uma imagem só, né, um Excel, aquela imagem do Excel só, né, já com a previsão da carga de tomada, de uso geral, de uso específico, tá tudo lá já, na verdade, né? Perfeito. Ó, pessoal, um outro elemento importante, tá, que eu falei aqui, mas não mandei nenhum modelo para você, mas vocês podem construir. Vejam, é extremamente importante, pessoal, que vocês criem uma tabela, tá? Uma tabela colocando o seguinte, ó, número, né? Circuito, circuito, deixa eu dar um zoom aqui. Vou fechar isso aqui, diminuir o trabalho do meu computador, que ele está cancelando aqui, está cansado de guerra. Deixa isso aqui. Compre outro computador e deixe daí para mim, rapaz. Né? Ó, o número, o circuito, tá? Então, ó, número 1, por exemplo, iluminação, tá? Iluminação. Qual a potência desse circuito? Tá aqui, 2.200 VA. Qual a tensão desse circuito? 220. Ó, iluminação, potência, tensão. Tá? Aqui, você já pode, se você quiser, tá aqui, tensão, tá por extenso. Tensão. Tensão, potência. Iluminação, potência, tensão. Aqui você já pode, ó, corrente, tá? Calcular a corrente aqui, ó. Você vai nessa tabelinha aqui, você vai determinar já a corrente do seu circuito. Se você tiver habilidade com Excel, né, só é você fazer potência dividido pela tensão. Tem um erro aqui, enquanto que eu coloquei VA aqui no final. Então, ó, potência dividido pela tensão já me dá a corrente do meu circuito. Tá? Aí você vai botar aqui, ó. Circuito 2. Tomada. Tá aqui. TUGS. Tomada de geral. Aí vamos supor que a tomada de geral deu 2.800. Tensão, 220 volts. Qual é a corrente? Ó, tem a corrente aqui. Ó. Tá? Se tiver habilidade, é só fazer isso aqui. Você vai achar aqui os valores de corrente. Então, veja, circuito, potência, tensão, corrente. Aqui, você pode botar aqui, ó, bitola do cabo. Tá aqui, ó, bitola do cabo. Então, aí vamos colocar assim, ó, milímetros quadrados. Tá? Então, ó, iluminação. Eu vou colocar aqui 1,5 milímetros quadrados. Logo que você fez o check-up, né, e dimensionou lá pelos critérios. Esses critérios têm que estar descritos aí no memorial. Mesma coisa aqui, ó, tomada de uso geral. Está aqui, ó, 2,5, né? 2,5. Então, veja, aqui eu posso colocar, ó,
circuito número 1, circuito número 2, tomada de geral. Está aqui, circuito número 3. Está aqui, chuveiro, WC, social. Então, potência, 6.800. Tensão, 220 volts. A corrente, 30 amperes. Qual vai ser o cabo? Qual vai ser o cabo? Bom, você já dimensionou esse cabo em algum momento, né? Vou colocar aqui um cabo de 6 milímetros. Tá? Então, vejam, essa tabelinha aqui, ela também depois você pode colocar lá no teu memorial descritivo, tá? Circuito, potência, tensão, corrente. Tá aqui, corrente. Corrente. Aqui, você pode colocar o disjuntor. Também já determinar, você vai dimensionar ele e coloca na tabelinha, porque você vai condensando, né? Você vai colocando todas as informações juntas. Então, sei lá, você dimensionou isso aqui e colocou um disjuntor aqui de 15 amperes. Você dimensionou isso aqui, tem 12 amperes, você colocou também um disjuntor de 15 amperes. Professor? Diga. De acordo com essa tabela aí, vai montar, botar a planilha, botar lá no memorial, e vai falar daquela forma, daqueles mesmos métodos que o senhor falou, né? De acordo com a tabela X, não é isso? O dimensionamento de cabo escolhido será esse. Isso. Exato. A tabela, pessoal, ela vai te ajudar, né? Ela vai te ajudar a concentrar todas as informações no mesmo local. Tá? Veja, você vai ter aqui, nessa tabela aqui, você vai ter informação dos números dos circuitos, né? Do qual é a função de cada circuito, e aqui, né, você pode colocar aqui uma descrição. Tá? Uma descrição de o que é que faz parte do circuito de iluminação, que foi aquela descrição que eu coloquei lá. Você vai colocar aqui, ó, quem é que está no circuito de iluminação? Tá? Aí você vai botar aqui, ó, todos os ambientes. Tá? Tomada de geral. A tomada de geral vai estar onde? Eu vou botar aqui, ó. Terraço. Sala. Suíte. Quarto 1. Quarto 2. Vejam, essas informações aqui, vocês vão precisar porque na hora que você vai fazer a distribuição na planta baixa, né? Coloca lá, fase, neutro e terra, seguindo os circuitos, você vai olhar para essa tabela onde você condensou, né, as informações, e você tem como lançar na planta todas essas informações de forma mais segura, tá? Da mesma forma aqui, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 2 circuitos de iluminação. Aí, ó, aqui, por exemplo, poderia ser cozinha e área de serviço, tá? E aqui, sala, terraço e todos os quartos. Cozinha, área de serviço. Banheiro, né? Casa tem que ter banheiro, né? Banheiro. Ó. Então, ó, você veio aqui, ó, construiu sua tabelinha, botou tudo bonitinho aqui, ó, e você tem todas as informações condensadas, ó. Iluminação, potência, né? Tá aqui mais 2.200. 220 volts. E o cálculo aqui da corrente, que vem automático. Aqui,
a bitola do cabo, 1,5, e aqui o disjuntor de 15. Tá claro isso, pessoal? Professor, aí no caso dessa tabelinha, o senhor prefere que a gente coloque no memorial no dimensionamento de condutores ou no dimensionamento de disjuntores? Essa tabelinha, tá? Você pode colocar ela como sendo um resumo geral, tá? Do teu memorial descritivo. Porque Então, você vai... meio que no final, né? Na verdade, Pedro, o que acontece? No memorial descritivo, você tem todo aquele passo a passo. O que eu recomendo? Tanto essa tabela, tá? Essa tabela com cada um dos circuitos, como a tabela onde você fez o levantamento, né? Anotou o registro, o levantamento de carga, você pode colocar ela, na verdade, no início do teu memorial descritivo. Pode parecer estranho, tá? Mas por que isso? Porque, assim, quem vai fazer o projeto, tipicamente ele vai abrir o memorial descritivo, vai olhar e ele quer ver um consolidado. Então, você coloca a informação consolidada ali. Se ele tiver alguma dúvida, aí ele vai rolando as páginas lá para baixo para verificar alguma dúvida. Então, porque o cara colocou aqui um cabo de 1,5, de 2,5. Ele vai lá embaixo e tem lá o dimensionamento. Mas é como se quem olha o memorial descritivo diz assim, as informações mais importantes estão aqui. Se surgiu alguma dúvida ao olhar as tabelas, na parte de baixo do memorial descritivo vai estar lá as definições que você tomou. Entendeu, Pedro? Agora entendi, professor. Show de bola. Tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Silêncio. É muita informação, professor. O cérebro da galera tá tudo fervendo. Beleza. Todo mundo fumaçando. Tranquilo. Vejam, essa aula está sendo gravada. Eu vou, assim que terminar aqui, o Google me mandar por e-mail, irei salvar, irei postar lá no AVA, bem como assumir o compromisso de colocar para vocês a planta com o mais detalhado possível lá no AVA também. Vou colocar na biblioteca porque fica mais prático, tá, pessoal? Em vez de colocar na tarefa, eu vou colocar na biblioteca, para vocês baixarem. Ok? Vou colocar em PDF. Ok. Tá? Ela já está em DWG, ou seja, quem tem o AutoCAD pode baixar em DWG, as medidas, obviamente, estão lá. Quem não tem, né, vai fazer impressão. Eu vou colocar lá no formato A3, na escala 1:75, para que vocês, se mandarem imprimir, mandar imprimir nesse formato. Ver se encontra uma loja aí que imprima no formato A3. Aí a planta vai ficar no tamanho correto. Ok? Professor? Diga, meu jovem. Professor, boa noite. Eu tirei a impressão em A3, mas a planta ainda saiu com a escala diferente. Está na escala 1:75, lá na A3. Isso, mas mesmo assim eu medindo com escalímetro aqui não tá dando não, exato não. Estranho. Tá roubando. Eu verifico, antes de colocar de novo no AVA, eu verifico, tá certo? Beleza. Tranquilo, meu jovem. Professor, eu tô jogando aqui em cima no papel ofício normal. Pelas medidas que o senhor está dando, eu estou jogando aqui ela, bate certinho com a escala de 1%, na impressão do papel A4, tá ligado? Normal. Perfeito. Tá batendo? Bate certinho. Eu botei aqui, o senhor disse 2,10 da sala de estar, eu joguei no escalímetro aqui, deu 2,10 certinho, sem tirar nem pôr. Aí já vou usar essa base aí quando eu for calcular os eletrodutos, a distância aí, já vou usar a escala de 1%, porque está batendo todas as dimensões que tem, que o senhor passou, está batendo na escala de 1%, nessa impressão que eu fiz aqui, né? Perfeito. Tranquilo, Vanu. Maravilha. Ok, meu patrão. E por hoje é só? Vamos dormir? Por hoje é só. Se tiver mais perguntas, estou aqui disponibilidade para responder. Valeu, professor. Um abraço aí para o senhor. Um abraço. Amanhã tem tutoria, tá? Pode trazer perguntas. Não, hoje
Hoje, essa aula de hoje foi para tirar todas as dúvidas, agora dá para desenrolar até amanhã. Amanhã tem mais perguntas e mais dúvidas. De hoje até amanhã só. Com certeza. Ô, professor, o senhor tem previsão de aula presencial já? Agora que findou-se o decreto, alguém comentou alguma coisa? Não. Só quem pode lhe responder isso é a coordenação das escolas. Beleza. Tá? Tranquilo. Tranquilo? Valeu, professor. Um abraço aí para o senhor. Um abraço. Tchau. Boa noite aí para você. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fico com Deus aí, professor. Professor?